Boa noite. Estamos iniciando aqui pela TV Araucária, canal 14, o programa Espaço do Cidadão. Lembrando a todos que o telefone 3623-1300, que deve aparecer na telinha daqui a pouco, está à disposição daqueles que queiram ligar. Estamos ao vivo, às 11h30 da noite vai ser o reprise do programa. E hoje, como vocês já estão vendo, nós estamos com o Leonardo aqui. Boa noite, Leonardo. Boa noite. É uma satisfação, obrigado pelo convite. Sempre um prazer, ainda mais estar aí na TV Araucária visitando os amigos, sempre muito bom. Leonardo, o pessoal às vezes não gosta que eu faça alguns comentários, eles querem ouvir o entrevistado. Mas eu sou obrigado a fazer um comentário para você entender onde é que eu acho que a população quer que... Para quem não conhece, você ainda é jovem, né? Mas o Leonardo é bisneto do prefeito, né? José Juca de Matos Leão, conheci, era criança quando eu conheci ele. Certo. É sobrinho neto do ex-senador João de Matos Leão, sobrinho do deputado Aragão de Matos Leão, filho do ex-deputado Artagão de Matos Leão, irmão do deputado Artagão de Matos Leão. Além de tudo, Leonardo, você está num partido que, para mim, as pessoas talvez não saibam, mas o PTB, historicamente, eu acho que em todas as épocas é o maior partido do Brasil, né? Partido de Getúlio Vargas, partido de Juscelino Kubitschek, o partido de João Goulart, o seu irmão que é deputado. Quer dizer, para mim, historicamente, o maior partido do país é o PTB, em todos os tempos, né? O seu irmão é deputado pelo PMDB, que é o maior partido na atualidade no Brasil. E a população quer saber o seguinte, né? Que lado vocês estão na política em Guarapá hoje? Bem, primeiramente eu queria agradecer pela lembrança da família, né? As nossas gerações que nos antecedem, eu particularmente tenho muito orgulho da minha família, desses pioneiros que tiveram na nossa região e trabalharam, ajudaram a desenvolver. Então é sempre bom a gente ter uma lembrança das nossas famílias, né? Das nossas gerações passadas. Muito obrigado. E quanto ao PTB, eu tenho muito orgulho de estar no PTB. Eu acho que é um partido muito bom, bem constituído, tem uma boa ideologia, entre outros grandes partidos também que nós tivemos na história e no cenário político, aliado ao PTB, ao PMDB, ao PSDB e a tantos outros grandes partidos, né, que hoje se constituem pioneiros e mais fortes dentro do cenário político. E quanto à pergunta, assim, que lado que você está, né? A gente sempre teve o mesmo lado. Dentro de Guarapuava, na nossa região, nós sempre tivemos ao lado do desenvolvimento e do progresso, tanto na esfera da política, quanto na esfera das nossas empresas, no nosso lado empresarial, que nós temos na família, e também damos muito valor a isso. Eu, propriamente dito, quando sou questionado muito pelos companheiros, pelos amigos, eu sempre costumo dizer, nós ainda não definimos nessa eleição, nesse pleito, as convenções ocorrem até o dia 30 desse mês, então até lá todos os partidos têm condição de avaliar internamente, dentro do seu quadro de filiados, qual é a melhor opção. O que a gente pode analisar dentro do cenário é que as opções já estão bem claras, o cenário político já está bem adiantado, e com certeza, no momento oportuno, na nossa convenção, no dia 28, a gente vai poder anunciar de que forma o nosso grupo vai se posicionar nesse processo eleitoral de 2012. Você que é jovem, vai ter um futuro brilhante para frente, e a gente percebe no país todo que eu acho que o dono do poder é o povo. E não se consulta muito a população. Se fazem acertos, nós temos visto aí os mais variados, como vimos em São Paulo agora, Lula e Maluf juntos, né? Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com... É um fisiologismo, e o PMDB, o PTB, a família sua, tem tradição. O que eu estou vendo em Guarapuava, a gente conversa, o que eu reflito aqui, eu não sou político, não tenho muito conhecimento político, mas gosto de política e ouço muito a população. E o povo está meio, eu até brinco aí, que caso, vou citar nomes aqui, porque está aí, não, são pré-candidatos ainda, mas um pré-candidato fortíssimo aí, o César Silvestre, aliás eu entrevistei há poucos dias, um moço simpático, mas já há uma preocupação da população, até tem gente dizendo que se o César provavelmente seja eleito, não
se não houver uma mudança grande, vai ter que construir um puxadão em volta da prefeitura inteira para abrigar os companheiros que, segundo me informaram, tem mais de 25 partidos apoiando o César. Isso aí não impede o governante eu acho que ele fica preso. Nós tivemos um exemplo com o Carlos. O Carlos era candidato do PDT na época. A gente até havia combinado que ele não faria aliança, depois acabou fazendo. E eu acho que foi o que destruiu. Não destruiu, mas o que complicou muito a política para o Carlos foram as coligações que fizeram. O PMDB hoje, junto com o PTB, não teria condição de lançar uma terceira via em Guarapuava. Porque, me perdoe, mas o que a gente vê aí, não estou dizendo que os candidatos não são bons, estou dizendo que é farinha do mesmo saco. A mudança em Guarapuava seria, por exemplo, se lançar um terceiro candidato que não tivesse nada com isso aí. Eu até citei para você ontem, não que você tenha menos força que ele. O caso do Antoninho Araújo, por exemplo, todo mundo sabe que o Antoninho Araújo é um grande candidato. Ele não tem, como é que se diz assim, força, questão de dinheiro, profissionalismo na política, porque é um cidadão, é um médico bem sucedido, mas que não tem dinheiro para enfrentar uma campanha política. Não seria o caso, nesse vazio de lideranças em Guarapuava, vocês assumirem a liderança e jogar a família de Matuzão naquele lugar que vocês sempre tiveram? Porque eu tenho a impressão que assim politicamente está difícil para vocês. Teria que passar por um teste desses. E o Antoninho Araújo, que é da base aliada, acho que tem que alugar a cabeça do ratinho, que quer que o filho seja presidente, não posso aceitar que ele venha pegar uma carona aí de apoiar um partidinho. Ele teria que marcar a presença, a força dele. Não seria o caso de vocês oportunizarem isso e forçar uma candidatura do Antoninho Araújo? Certo. Que seria uma vitória de vocês, inclusive. Tá, certo. Veja bem, o senhor assim falou... minha, né? Não, certo. Não estou autorizado para falar em nome da autoria. O senhor falou assim em diversos assuntos, né, dentro do seu comentário. Eu vou tentar mais ou menos explicar um por vez. É lógico que todo grupo político, colocando-se à disposição de enfrentar o pleito, ele tenta montar a maior aliança possível. A aliança dos partidos que compõem a base. Mais em termos de qualidade do que quantidade. Não, sim. A melhor base, quando a gente fala a melhor base, obviamente que a gente tenta juntar as melhores pessoas com disposição para trabalhar no processo, se doar pela cidade e fazer realmente com que um projeto possa ser colocado em prática e alterar os defeitos que a sociedade tem. Dentro desse contexto, a gente sempre diz que a gente incentiva a filiação, a participação política. A participação da sociedade não é só na época da eleição. É interessante que as pessoas e que a sociedade avaliem os seus candidatos, avaliem o histórico dos seus candidatos, o histórico da família, para ver se muito que se diz sobre essa ou aquela determinada pessoa não é mais boato, não é mais um enfeite que às vezes a própria oposição política coloca, do que fatos, verdades em si. E a participação política em si eleva a condição de um município, de um estado, eu entendo até de uma nação. Então, quanto à participação, as negociatas, quando a gente diz assim, a política estruturalmente, ela é formada de uma maneira tal, no Brasil, democrática inclusive, que os partidos comandam o processo eleitoral, e isso é bom. Seria mais interessante que as pessoas participassem mais, procurassem conhecer as histórias de cada partido, a ideologia, e assim participar. Quanto ao espaço que você falou, o espaço que se cria para uma nova liderança e sobre a possibilidade desse espaço estar aliado aí a uma nova candidatura, algo promissor, para que seja realmente a terceira via de acesso. Veja, nós estivemos participando e temos participado do processo eleitoral, acreditamos, de modo bem satisfatório nas últimas eleições. O deputado Artagão, mesmo jovem, quando se elegeu a primeira vez com 26 anos de idade, hoje ele está no 3º mandato. E nos últimos 2 mandatos, ele esteve entre os 5 deputados mais votados do estado do Paraná. O Artagão ultrapassou a barreira dos 70 mil votos em 2010, em 2006, em 2002, foi a primeira eleição, então não teve entre os 5, mas também teve uma bela votação. E em todas elas, Guarapuava teve uma participação muito significativa na nossa votação. Eventualmente, em algumas eleições, o processo é mais difícil,
como em 2010, o pessoal falou, não, pô, caiu um pouco de voto, realmente caiu, mas nós tínhamos um cenário diferente, mais equilibrado, nós tínhamos o César pai e filho, agora disputando pela primeira vez uma cadeira estadual, vindo de uma onda positiva, que foi a candidatura a prefeito, então um candidato forte. Nós tínhamos o Bernardo Ribascado, também representando o grupo da prefeitura, tínhamos o Antenor, um forte candidato também, recebendo um pouco dessa boa influência que o governo estava tendo naquele momento, e o Artagão, com um histórico de obras fantástico, diga-se de passagem. Foi um deputado que trabalhou muito, até eu posso dizer que um dos deputados qualitativamente que mais trouxe recursos se comparado aos outros na história. O Artagão conseguiu trazer recursos fantásticos, que muitas pessoas às vezes até não sabem. Reformas e ampliações de colégios, colégio agrícola, vários colégios, quadras esportivas, saneamento básico. Talvez pecou em divulgar isso um pouco mais, fazer mais um trabalho de marketing. Mas nós entendemos que, a partir do momento que o nosso grupo soma ideias para o desenvolvimento e o progresso de Guarapuava, não necessitamos necessariamente estar na cabeça. Eu estive da vez passada, era um projeto político que eu tenho ainda, como você falou, Leonardo, por que você não sai? Depois da eleição de 2008, eu ainda jovem, tive uma experiência fantástica, foram 14 mil, não chegou bem a 14, 13.600 e poucos votos, uma votação fantástica. Naquele último momento, muitas pessoas que ainda estavam divididas, como saiu uma pesquisa em que o César Filho estava na frente, optaram por, como você me contou na sua casa, que eram 17 votos. Quando saiu aquela última pesquisa em cima da hora, algumas pessoas migraram, mas com o quê? Com a expectativa de uma renovação. Eu decidi... Não foi voto a favor, foi voto contra. Muitas pessoas falam isso. Então nós tivemos ali naquela última hora, é possível que sim, isso a gente não pode prever, né? A gente pode supor algumas coisas que aconteceram naquele momento. Mas eu decidi que eu ia investir um pouco durante esse período na minha vida no lado empresarial do grupo aqui em Guarapuava. E nós tivemos um fortalecimento fantástico com a aquisição da Faculdade de Guarapuava, uma instituição que estava fechando, estava indo embora de Guarapuava. Conseguimos fazer um trabalho de recuperação da instituição. Hoje temos mais de 100 colaboradores, são 60, mais até de 60 professores, 9 cursos abertos, 11 cursos sendo ofertados, as engenharias, direito administrativo, enfim, um sucesso absoluto nesse trabalho de reconstrução da faculdade, da marca da faculdade. Ela realmente veio para ficar. Isso me tomou muito tempo, eu tive que me aperfeiçoar no lado empresarial, e porque eu acho que estando contribuindo com uma boa empresa, além do grupo de comunicação, né, as empresas do grupo, estando contribuindo como empresário, estando investindo, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte por Guarapuava, eu estou trabalhando. O meu projeto político ele não terminou, ele vai voltar. Eu ainda, graças a Deus, tenho tempo para isso. Pode ser na próxima eleição, em 2014, ou até mesmo com uma participação nessa, em 2012, eu tenho certeza que vai voltar. Nesse momento eu conduzi a minha vida particular para fortalecimento empresarial do grupo. E graças a Deus a gente está muito satisfeito. Nós tivemos grandes conquistas nesse período. Vocês, na certa, PTB e PMDB vão unidos, né? Com certeza. O que aconteceu com comentou-se aí como certa já uma aliança entre PT e PMDB, não você comentou PTB, mas com certeza junto. Certo. O que aconteceu? Era tido como certo e de repente parece que melou o negócio aí. Não que melou ainda, os partidos ainda não realizaram uma convenção, né? Então, o PT e o PMDB são partidos que já há algum tempo no cenário político andam aliados, estão com afinamento em suas diretrizes e estão participando mutuamente dos seus governos. Então, quando existe uma tendência a majoritária, como em Brasília, é natural que os estados, e especialmente os municípios, sigam as orientações nacionais, as coligações. Isso acontece em outros partidos também. Então existe essa afinidade, além de termos uma afinidade fantástica com o pré-candidato do PT em Guarapuava, o doutor Antenor, uma pessoa maravilhosa, fantástica, com alguns requisitos diferenciais,
Quer dizer, a gente ainda tem um período para definir. O que eu posso garantir é que as conversas estão bastante adiantadas com todos os grupos e que restam ainda alguns detalhes, pequenos detalhes, que envolvem proporcional, envolvem uma série de questões que são fundamentais para o desenvolvimento de uma campanha, de um plano de governo. E esses detalhes agora, assim que prontos, com certeza a gente vai estar aí anunciando a decisão do grupo que a gente vai caminhar. É claro que você não vai denunciar, né? A população denunciar não, vai anunciar, desculpe. Você não vai anunciar. Mas é claro que nessa altura da coisa já tem alguma coisa encaminhada, né? Se comenta que não, eles vão apoiar o Carlos, vão apoiar o César, então essa é a dúvida da população. Inclusive me ligaram bastante quando soube que vim aqui, ver se tira aquela anseio da população de saber qual é a tendência hoje de vocês, ou você não pode revelar. Já existe algum veja, é claro. Como eu te falei, as conversas elas já estão bastante adiantadas, né, em todos os segmentos. É claro que uma aliança, isso não se faz de um dia para a noite. É preciso que tenha uma afinidade ideológica dos partidos, é preciso que ambos os grupos tenham uma facilidade de administração e que estejam bem sintonizados dentro da proposta. Não se faz do dia para a noite, né? Uma aliança, especialmente aos moldes de administrar uma cidade grandiosa e com o tremendo potencial que tem Guarapuava, e nós acreditamos nisso. Mas o que eu posso te dizer realmente é que as conversas estão bastante adiantadas e que com certeza até o dia das convenções, no dia 28, nós estaremos decidindo. A hipótese da candidatura própria, ela não está ainda descartada. Ela está mais distante, mas sempre entendendo que nós devemos fazer a melhor opção. Caso ela acontecesse, quem seria o candidato? Da candidatura própria, aí nós temos alguns nomes. Eu mesmo, que já fui candidato, o nome do teu irmão, poderia ser um nome. O doutor Severino é uma pessoa credenciada. Nós temos um novo nome, o doutor Rodrigo Crema, que também vem se envolvendo na política, também é um nome hábil. Nós temos diversos nomes no grupo, até é difícil a gente esquecer alguém, né? E na última hora, mas assim, falando ao vivo, mas eu acho que nós temos o professor Carlos Alberto Gomes, também é um grande nome, uma pessoa influente. Então o PMDB e o PTB tem vários, temos vários grupos que fazem parte do nosso partido. Poderia ser possivelmente um nome, mesmo que ainda de uma hipótese mais remota. Como eu te falei, posso participar do processo eleitoral, tenho condições, mas a faculdade, as empresas de comunicação do grupo e outros investimentos particulares que o grupo está fazendo, realmente estão num momento muito positivo, e eu tenho certeza que como empresário trabalhando em Guarapuava, eu também estou ajudando bastante. Vamos estar sempre participando. Me diga uma coisa, Leonardo, você falou aí em 2014, então supôs que você possa ser um candidato a deputado, né? Como é que você vê o voto de lista, que eu tenho quase certeza que no mínimo vão tentar aprovar no Congresso Nacional? Veja... Você não acha que isso é um golpe de Estado, inclusive? Não, veja essa discussão sobre o voto distrital. Você falou voto de lista ou voto de lista, não o voto distrital, o voto de lista. Pelo que eu entendo, ele está mais... Como é que se chama? A verticalização das coligações. O voto de lista, onde você vota no candidato, mas conta para o partido, que já tem uma lista, e os primeiros da lista são os indicados pelo partido. E os primeiros da lista, primeiro quem tem mandato, depois lá, quer dizer... o voto, quer dizer, acaba com daí envolvendo o coeficiente eleitoral, né? Quem está no poder não sai mais. Hoje nós temos você não tem que derrubar o candidato, você tem que derrubar o partido. Isso é uma coisa muito difícil. Hoje nós temos um sistema de cálculo de coeficiente eleitoral que é mais ou menos baseado no número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Nós devemos ter uma coligação proporcional ao redor entre os 4.000 e 4.500 votos para essa próxima eleição. Aí é que diz o voto de legenda, né? O voto do prefeito acaba somando para as legendas que estão coligadas na majoritária, não necessariamente que estão coligadas na proporcional. Eu particularmente acho que o processo dificilmente muda agora em cima da hora. Sim, não, para esta eleição não. Acho que qualquer tipo de mudança tem que ser programado e muito bem discutido. Agora, existem várias teses, né, várias teorias, várias linhas de estudo
que são colocadas em mesa dentro do cenário para serem discutidas. Eu acho que é uma coisa que ainda tem que discutir bastante, o voto único, né, o voto nos mais votados, independente do coeficiente eleitoral. Também está em pauta, mas pelo que a gente tem acompanhado, que vai pegar os mais votados, na ordem exata, seria o mais honesto, né? Seria o mais honesto. É um assunto bastante amplo, né? Você tem realmente, por um lado, os candidatos mais votados na lista inicial, e pelo outro lado, você tem uma representatividade mais dividida, onde as alas e os grupos, através do voto de legenda, podem ter mais representatividade assim. Então, é um assunto para bastante discussão, é bastante amplo, é difícil a gente precisar em poucos minutos. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, muita discussão para ser colocada em pauta antes de se tomar essa decisão. Fica difícil, Leonardo, no caso, assim, por exemplo, uma eleição que vocês vêm apoiar um candidato, eu não sei qual seria, exatamente para que se crie uma liderança em Guarapuava, porque hoje nós não temos essa liderança, concorda? Não, Você já pensou se todo mundo apoia, isso é uma hipótese, apoia o César, que no meu modo de entender, pelo que a gente vê nas ruas, hoje, do jeito que estão as coisas, eu acho que o César deve ser o prefeito de Guarapuava. Mas se vai todo mundo apoiar e de repente o Carlos surpreende e vence uma eleição, como é que fica? Quer dizer, politicamente fica terrível em Guarapuava, né? Bem, vamos deixar claro aqui só que se enquadrar qualquer tipo de propaganda eleitoral antecipada, que não sou eu, né? Não, nós estamos falando que são pré-candidatos. Sim, pré-candidatos. Estamos fazendo um exercício de futuro. Existem favoritismos, né? Eu acho que o cenário é bem claro, dentro das pesquisas que saem hoje em dia, as pessoas vão construindo um processo, as pessoas vão construindo um momento. Eu acho que o César Filho é uma nova liderança que surgiu não faz muito tempo. O Guarapuava tem lideranças. Eu mesmo fui candidato dessa vez, estou agora passando por um período de dedicação a projetos profissionais, mas volto, também me considero uma liderança nova. O próprio deputado Fernando, que se envolveu num episódio muito complicado, mas foi uma nova liderança. Claro, filhos, o deputado Bernardo agora também, pessoas vinculadas a famílias tradicionais. Muitos dizem assim, mas a gente precisa colocar uma família diferente ou uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que não é a família, o que importa na política são as pessoas, são os valores. Eu considero muito natural que o filho de um jogador de futebol, e a gente pode ter inúmeros casos, quer ser jogador de futebol, né? O filho de um advogado quer ser advogado, o filho de um médico, nós temos inúmeros exemplos, quer ser médico, igual o pai. E a geração, os filhos dos políticos que nascem discutindo, conversando, debatendo, aprendendo, é natural que tenham vontade de ser política também. O que eu acho que tem que estar em análise é o caráter da pessoa, né? É uma nova geração vinculada a famílias tradicionais, e que também fizeram parte da história do desenvolvimento de Guarapuava. Isso não é pecado nenhum. Isso não pode ser também banalizado como um ponto de apoio a uma terceira linha por si só. É importante que uma terceira linha venha, claro, sempre. O processo democrático é assim, mas que venha com um bom projeto de governo, com uma boa ideologia e, acima de tudo, com condições para colocar isso em prática. Não é certo? Senão nós estaríamos assim fazendo uma análise fria e muito emocional até do assunto. Então, o processo democrático, eu participei, pode ser ou não que eu não participe dessa vez, mas tem outras pessoas participando, e eu acho que Guarapuava tem muitas pessoas com capacidade de participar do processo, empresários, profissionais liberais, que têm condição de atuar, que criticam às vezes a política, e que criticam os políticos, e que tem que, em algum momento, como eu tenho visto muito, que vir participar, se filia num partido, vamos debater, vamos discutir o que é melhor, de que forma a gente pode fazer melhor. Acho que tem que sempre vir o novo, mas não creio assim que a família vira o novo só pelas famílias, não. Analisa a postura. Acho que o candidato tem que mostrar o seu perfil, o seu caráter, o seu histórico, a sua capacidade de administração. É uma coisa que tem que estar muito evidenciada, a experiência e a condição de botar um bom plano de governo em prática.
né? E trazer o progresso, o desenvolvimento que a gente sonha, né? E tanto espera para Guarapuava. Você não acha que a pessoa tem aquela ambição de querer o poder rápido, de repente um passo atrás, de pensar, fazer uma análise de conjuntura, às vezes não seria saudável para a política dar um passo atrás, fazer uma... Sem dúvida, como na vida, né? Eu acho que não só na política, como em qualquer momento, às vezes a gente tem que parar, refletir nas nossas empresas, muitas vezes nas ações pessoais, nos investimentos. Na política não é diferente. Ao longo da vida a gente vai aprendendo. Um empresário vai aprendendo no dia a dia, através do seu esforço, da sua dedicação. Um profissional liberal também aprende, pesquisa, se especializa. E na política não é diferente. Eu acho que existem momentos e você tem que estar sempre aberto à boa mudança, né? Independente de às vezes ter que refletir, dar um passo atrás para depois avançar mais, você tem que estar aberto a boas mudanças dentro da sua linha ideológica, do seu caráter, né? Por que não eventualmente reavaliar posições e deixar que novidades nos surpreendam e nos possam traçar um melhor caminho. Mas tudo bem, nós estamos aqui já chegando no finalzinho do programa. Eu deixo esse espaço aí para você deixar uma mensagem, se despedir da população. E eu convido para voltar sempre que for possível. Quem sabe já no próximo evento aí já com definir já com as definições, né? Sem dúvida. Viu? Obrigado a você. Desculpa às vezes da gente falar assim, muito rápido, mas é muito bom quando o bate-papo é descontraído, dessa forma aberta, a gente pode expressar as nossas ideias de uma maneira tranquila também. É um bom momento. Eu agradeço a oportunidade de poder mais uma vez estar aqui na emissora do nosso companheiro, o Boris, um grande amigo. Queria mandar um grande abraço para ele também. Queria dizer que os nossos veículos de comunicação, parceiros do Boris, também estão sempre de portas abertas. Somos amigos, somos parceiros. A rádio, a TV Difusora, a Rádio Atalaia, a Faculdade Guarapuava estão sempre à disposição da TV Araucária e do amigo. E sempre que for possível, eu vou estar aqui conversando, discutindo, porque geralmente essa mistura de ideias e que promovem o crescimento. E assim a gente vai ter um desenvolvimento contínuo. Muito obrigado. Martinho, muito obrigado. Boa noite a todos e até um próximo programa, se Deus quiser.